Tá? Por causa da hora. Boa noite. Felizmente o pessoal não está conseguindo entrar por aqui pelo Hangout. Mas aí tô vendo que a galera tá pelo YouTube, então assiste pelo YouTube. Depois eu vou deixar o link lá para quem não conseguir conectar, assistir com calma. Quem quiser rever a aula tá, também, fica tranquilo. Então, de novo, eu queria dizer, foi um prazer, tá? Obrigado pelo convite, obrigado por mim. Gosto muito de produzir artigo científico, de orientar, trabalhar com os alunos, acho fantástico. Acho uma experiência muito boa, muito gostosa de trabalhar. É um jeito muito mais tranquilo de se aprender o conteúdo. Então, vou fazer com prazer essa orientação com vocês, beleza? Por que eu marquei essa primeira aula via Hangout e não aí? O pessoal está preparado, ah, professor, vem para cá, tal, vem para cá. Vejam bem, qual é a minha lógica da coisa? Se eu for sair daqui, para ir para aí, para chegar aí e dar uma aula, que vai ser aqui, sei lá, uma hora e um pouquinho, e depois eu vou poder rever quando quiser que vai ficar aqui, né? Eu ia aprender todo mundo para essa aula e depois todo mundo ainda querer orientação individual, ou seja, eu ia passar o dia inteiro aí e a produção não ia ser grande. Então, eu vou dar essa aula aqui, por quê? Porque com quem eu conversei desde ontem, eu estou percebendo que o pessoal está tendo esse problema de entender qual é o problema de pesquisa. Quando eu pergunto, estou querendo escrever sobre isso, sobre aquilo, meu tema é tal, já tenho um objetivo, já até fiz o questionário para colocar em prática, mas não tem um problema, a gente tem que ter o problema de pesquisa. Então, vão acompanhar pelo material que eu mandei para vocês, que a gente vai falar hoje, porque quando eu for aí, para a gente se ver ao vivo, aí sim, aí eu vou fazer um trabalho com cada um, mais acima do que cada um já produziu ou está produzindo, e aí fica muito mais fácil trabalhar, do que a gente tem que passar o dia inteiro aí para falar sobre essa aula e outra coisa. Eu ia dar essa aula, muita gente ia ficar em dúvida, então tem no YouTube, vai lá, assiste de novo, não está conseguindo, vê de novo, se quiser baixar o áudio só, bota o áudio no celular, fica escutando enquanto está fazendo outra coisa, está no trabalho, está arrumando casa, sei lá, então tá botando o menino para dormir, fica escutando o áudiozinho da aula, né, para poder ficar melhor. Beleza? Então, pegue o material que eu mandei para vocês já hoje por e-mail, certo? Para a gente poder falar aqui, beleza? O que a gente tá vendo aqui. Bom, gente, isso aqui é uma compilação do que eu já fiz, do curso que eu já trabalho aqui com a galera, que é como escrever um artigo científico, tá certo? Então, primeiro tem essa brincadeirinha aí, né, essas duas, justamente porque o grande problema das pessoas hoje é o quê? As pessoas não querem pensar. A gente quer tudo pronto, tudo automatizado, é muito aplicativo, é muita tecnologia, e a gente esqueceu que a gente tem que pensar, tem que trabalhar, tem que ver, né, tem que questionar as coisas, e, e a gente foi se perdendo nisso. Então a gente não tem mais tempo de ler um livro, a gente não tem mais tempo de fazer uma pesquisa, a gente tem tempo de ler um artigo científico, tá? Então, eu gosto muito dessa frase do Pablo Neruda, que é escrever é fácil. Você começa com a maiúscula e termina com um ponto final. No meio, coloca as ideias. Qual é o problema? As ideias, né? Onde estão essas ideias? Então, gente, falando do objetivo do artigo científico, tá? Qual é o objetivo? Bom, basicamente, o artigo científico, o objetivo dele é divulgar os resultados parciais ou então inteiros de alguma pesquisa, tá? Para um maior aproveitamento do estudo, querendo indicações de leitura ou de como melhorar o seu artigo. Então, a definição de artigo científico: os artigos científicos são pequenos estudos, porém completos, que tratam de uma questão verdadeiramente científica. Mas não chega a ser um livro, por quê? Porque ele é pequeno, tá? E essa outra aqui também, estudo que trata de uma questão científica. Ele apresenta o resultado de uma pesquisa. Então, vejam bem, veja que a gente está batendo muito nessa tecla de, de pesquisa, tá? De apresentar os dados de pesquisa. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que apresentar uma pesquisa. Eita, professor, eu vou ter que pesquisar. Ai, meu Deus, eu vou ter que pesquisar. Como é que eu vou pesquisar? Eu vou ter que ir para a rua. Não sei. A gente vai ver o trabalho de cada um. Essa pesquisa, não tem que ser pesquisa de campo, não tem que ser questionário para todo mundo. Tá? Pode ser que alguns vão ter que ser questionário e vão ter que aplicar um questionário de pesquisa quantitativa. Alguns podem ser entrevista, entrevistar uma ou duas pessoas para poder responder o seu problema, e aí vai ser pesquisa qualitativa. E alguém aqui pode ser só pesquisa bibliográfica, ou seja, vai trabalhar só pesquisando de livros. Mas no final você vai ter um resultado, você vai ter que chegar a um resultado. O seu artigo ele tem que apresentar o resultado de algo. Assim não,
a gente não considera um artigo científico, certo? Por que ele é diferente da monografia? Basicamente pela dimensão do conteúdo, ou seja, a gente tem que ser mais sucinto no artigo. Na monografia a gente tem mais tempo para falar, né? No artigo a gente tem menos. Então, na monografia você tem 40, 50, 60 páginas. O artigo, de regra, são de 8 a 14 páginas. Só que a estrutura é a mesma. A ideia inicial que ele tem é exatamente a mesma. Então, ele vai ter introdução, desenvolvimento, conclusão, tudo feito tem a monografia ou outro trabalho acadêmico qualquer. E essa parte inicial que a gente vai fazer hoje, essa questão do pré-projeto de pesquisa, que é o problema, o objetivo geral, isso é do mesmo jeito para qualquer um. O ponto de partida é o mesmo. Seja a monografia de graduação, o artigo de vocês na pós, seja a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, vai ser o mesmo, tá ok? Bom, então, receita para um bom artigo, primeiro, gente, leitura. Tá? Quem aí no grupo não tiver o hábito de ler, vocês vão ter que desenvolver. Não tem como a gente escrever um artigo científico se a gente não ler. Tá? A gente precisa ler. É importantíssimo que a gente leia. Se a gente não ler, não tem como a gente querer desenvolver um artigo científico. Ok? Então, depois que a gente vai ler bastante, a gente vai ter que seguir as normas de formatação, ter o poder de síntese, como eu disse, numa monografia que tem aquele espaço todo, e, claro, apresentar resultado. Eu tenho que, no final, apresentar algum resultado, senão eu não construí o meu artigo. Aquele esquema que eu falei para vocês ontem, que a gente trabalha com a ideia de escrever um artigo durante um mês. No mês você escreve um artigo, tá? No final mostra a técnica como é que é. No caso de vocês, 2 meses, tá? A gente liberou 2 meses. Mas só para ter uma ideia, título provisório, eu já estou vendo muita gente preocupada. Ah, meu título, eu já tenho título, eu já tenho tema, eu já sei o que eu vou escrever. Calma. O título é provisório. Esquece o título. O título vai ficar lá para o final, tá? Introdução, a metodologia de trabalho que a gente vai desenvolver, desenvolvimento, né, dos temas abordados, os resultados, mais uma vez aí, resultados obtidos. Depois eu volto para fazer o resumo. O resumo vai ser feito no final, depois de tudo pronto, que eu vou buscar fazer meu resumo, tá? E aí sim, o título definitivo. Mas, título definitivo só no final. Beleza? Tranquilo? Eu não quero me alongar muito por causa da hora, tá, gente? Mas eu quero deixar bem claro essa questão do problema que a gente precisa deixar bem claro hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, fala aqui no grupo. Tá? Eu estou acompanhando aqui o grupo. Se alguém tiver alguma pergunta, fala aqui. Mas eu preciso que vocês entendam o que é isso hoje, revejam o trabalho de vocês e para poder me enviarem, tá certo? Então, mas se alguém tiver alguma dúvida, dá um toque. Eu não estou entendendo não, essa parte, fala de novo. Porque é importante ficar claro isso, senão a gente não consegue desenvolver o trabalho. Então, como começar a escrever um artigo? Qual é o primeiro ponto? Tá? O primeiro ponto é, eu tenho que saber o que é que eu vou pesquisar. Se eu não souber o que eu vou pesquisar, eu não tenho como começar. Então, para quem não escolheu o tema ainda, eu vi que a gente escolheu o tema geral, parece que a gente escolheu o tema, já tem um tema, já tem um tema. Então, importante, tem que ser o tema de interesse de vocês, que vocês gostem, de preferência algo que vocês já tenham vivência na área, ou que vocês convivam com isso, tá? E que ele faça parte da sua vida, do seu cotidiano, da sua fonte de pesquisa que você quer estudar, quer ler. Por quê? Porque você vai ter que gastar um tempo com isso. Como eu disse a vocês desde ontem já, a partir de hoje vocês têm que gastar pelo menos 30 minutos por dia nessa produção desse artigo. Os 30 minutos de hoje é justamente aqui, nessa aula. Mas parte da manhã tem que ser para refazer o pré-projeto de vocês, sábado e domingo tem que ser 30 minutos para ler um artigo, domingo para ler uma outra referência, então a gente tem que gastar. Então, se for que você não goste, vai faltar tesão no meio do caminho. E se faltar tesão no meio do caminho, não vai dar para a gente conseguir terminar esse trabalho. Tá? Então, o primeiro passo, vocês têm que ter uma ideia. Então, tem uma ideia geral do que vocês querem. Então, eu tenho uma ideia geral. Depois, vejam qual é esse assunto, para a partir do assunto a gente conseguir puxar o problema de pesquisa. Eu vi que muita gente tem a problemática de pesquisa, mas não está conseguindo chegar no problema de pesquisa. E eu preciso que vocês cheguem no problema de pesquisa. Por quê? Porque o assunto, no momento, que é algo genérico, é algo grande. Tá? Então você fala, eu estou querendo ver alguma coisa assim de gestão de pessoas. Não, eu estou querendo ver alguma coisa de liderança, né? Construção de liderança para desenvolver equipes e tal. Sim, mas o que especificamente você quer ver? Né? Então tem que sair do genérico para o específico. Então a gente precisa hoje definir
o problema adequadamente, tá? O problema a gente tem que chegar nele de hoje para amanhã, a gente precisa chegar nele. Então, segundo passo, ler, gente, tá? Já comecei com esse passo naquela hora, né? A gente tem que ler bastante, tá? Se a gente não tiver hábito de ler, tem que desenvolver. Não tem como escrever qualquer trabalho acadêmico se eu não tiver a base de leitura. Tem que ter base de leitura. Como é que eu vou escrever sobre algo se eu não leio sobre algo? Então, eu preciso ler sobre aquilo para poder escrever sobre aquilo. Então, uma fonte que eu sempre digo para os meus orientandos que vão fazer artigo é Google Acadêmico. Conhecem? Quem não conhecer, lá no Google, coloca lá, acadêmico. Primeiro que aparecer é Google Acadêmico. Aí você faz sua pesquisa nesse link que vai abrir do Google Acadêmico, porque ele só vai trazer artigo científico, trabalho de fonte acadêmica. Ele não vai trazer qualquer referência. Ele vai trazer referência acadêmica, que é o que a gente precisa, que é fontes de pesquisa. Tem gente que não está assistindo aí, não, é? Vou aumentar um pouquinho o volume e me avisa, tá certo? Se voltou, se não voltou. Então, todo um artigo, ele começa com uma boa pergunta. Qual é a pergunta do artigo de vocês para poder começar? Certo? Então, ninguém é capaz de escrever bem se não sabe o que vai escrever. Por isso que a pergunta é importante. Eu tenho que saber o que é que eu estou querendo responder no meu trabalho. Por isso que eu tenho que ter a pergunta. E sem ter refletido sobre um assunto, o ato de escrever transforma-se num pesadelo. Aí isso é muito comum quando o pessoal está produzindo artigo. Né? O pessoal está produzindo artigo, aí... Eu estava na minha imagem, pensei que estava na tela, né? Não. O pessoal vai produzir artigo e não leu sobre o assunto, ou não vive com o assunto, não convive com ele, e aí simplesmente agora quer começar a escrever. Você faz, ai meu Deus, eu não consigo escrever nada sobre esse assunto, eu não consigo escrever nada, não estou conseguindo produzir. Claro, você está lendo, você está refletindo, a gente tem que ler, por isso que eu digo, gente, meia hora por dia, por que você lê meia hora, depois vai dormir, vai fazer outra coisa, aí você fica com aquilo na cabeça, faz uma reflexão legal, o que é que o autor quis dizer, o que é que ele trabalhou com aquilo, aí no outro dia você sente e começa a escrever. Aí fica mais fácil de você escrever. Por quê? Porque você conseguiu refletir sobre o assunto. Tá? Então, a gente tem que entender que o problema de pesquisa é justamente essa mola propulsora aqui, tá? Essa base para tudo. Por quê? Quando eu acho meu problema de pesquisa, eu sei quais são as fontes que eu vou buscar e eu vou procurar a solução do meu problema. E aí que é o resultado do meu artigo, é a solução do meu problema. Eu tenho um problema inicial e eu vou trazer a solução do meu problema. Então, se eu não tiver esse problema de pesquisa aqui, essa menorzinha aqui que gira tudo, eu não vou ter como trabalhar o meu artigo. Tá? Então, aí tem alguns passos da pesquisa científica. Primeiro passo, conceber as ideias a serem pesquisadas. Segundo passo, expor o problema de pesquisa. Tá? Então, eu preciso chegar nesse problema de pesquisa. Vamos lá, deixa eu dar uma paradinha. Mais alguém não está ouvindo, gente? Ou é só a Mari? A Mari tá que não está ouvindo. Tem mais alguém que não está ouvindo ou é só ela? Me digam aí no grupo, por favor, para saber se é só ela ou não, para não estar falando aqui e de repente tá mudo, né? Vamos lá. Estão escutando aí, não? Quem está por aí, me avisa aí se está escutando. Voltou a escutarem aí, não? Como é que tá? Me digam, por favor, para eu não estar falando aqui e depois de descobrir que no final ficou essa parte comum no meio da transmissão. Tá ouvindo? Beleza. Então, beleza. É que alguém travou, tá ouvindo, tá reconectando, massa. Então vamos lá. Que aí depois fica gravado aí, fica tranquilo. Então, gente, para definir o problema, tá? A gente tem que pensar justamente como um funil, a metodologia do funil, certo? Eu tenho o tema, a área de pesquisa, eu tenho o problema de pesquisa e eu tenho meus objetivos. E aí, extraindo isso aqui, diminuindo isso aqui, eu vou chegar no meu artigo científico. Então, eu começo com uma problemática grande, um tema maior, um assunto maior, e eu vou diminuindo meu assunto até chegar no meu real problema de pesquisa, ok? O problema de pesquisa, o tema, que muita gente, quando pergunta o tema, diz, eu já tenho o tema, eu já tenho... Eu perguntava assim, gente, já tem um problema, qual é o seu problema? Então, eu já tenho um tema. São coisas diferentes, tá? O tema é um assunto geral, que vai ser abordado na pesquisa. Então, alguém me falou que vai falar sobre liderança. Beleza, liderança é seu tema, ok? Alguém me falou que ia ver alguma questão de gestão de pessoas. Beleza. O quê? Isso é seu tema.
Mas o problema, ele focaliza no que vai ser investigado dentro do tema de pesquisa, ok? Então, eu tenho o tema de pesquisa, certo? Que eu tenho o tema de pesquisa, que é algo mais amplo, maior, e eu tenho um problema, que é justamente, o problema é o que é que eu vou investigar dentro desse tema. Dentro do tema, o que é que eu vou investigar? O que é que eu vou, o que é que eu vou realmente pesquisar dentro dele? Porque eu não vou pesquisar liderança. É uma pesquisa de liderança? Não, não sei, eu pesquisar liderança. Aí não é uma pesquisa, tá? Não, científica. Não é pesquisa científica quando eu vou pesquisar liderança. Não, eu tenho que saber o que é liderança. Quando eu vou pesquisar gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? Ok? Aí, sim, quando eu souber o que, aí eu começo a ter o meu momento de pesquisa. Então, veja a diferença. Alguém está falando comigo hoje e diz, então é a problemática, que é o problema. A problemática, tá? Como aqui. Uma problemática pode ser considerada como a colocação dos problemas que se pretende resolver dentro do certo campo teórico. Então, a problemática, ela ainda é um pouquinho maior do que o problema, que é onde o problema está inserido. Mas eu tenho que puxar, extrair dali o problema final, realmente, delimitar a minha pesquisa. Então, eu tenho que trazer a minha pergunta melhor. Pronto. Alguém colocou aqui, eu quero fazer na área de recrutamento e seleção. Beleza, Beatriz, isso é seu tema, certo? Agora, o que dentro da área de recrutamento e seleção? O que você quer fazer dentro da área de recrutamento e seleção? É isso que a gente tem que chegar nessa pergunta. Nesse momento, a gente tem que identificar isso. Recrutamento e seleção, beleza. Definiu já um tema. Seu tema geral, recrutamento e seleção. Dentro do recrutamento e seleção, dentro do tema, vai ter uma problemática, certo? De recrutamento e seleção. E dentro da problemática, você vai extrair o seu problema, que é menor, tá entendendo? Então, eu tenho um tema que é mais amplo, eu tenho uma problemática que restringe, mas eu tenho que buscar só um problema. Eu não posso querer resolver tudo e falar sobre tudo naquele momento. Não vai ser possível, tá? Não vai ter como. Então, vejam bem, o mesmo tema, ele pode ser enquadrado em problemáticas diferentes. Então, por exemplo, Beatriz falou, eu vou falar de recrutamento e seleção. Mas alguém no grupo pode querer também falar de recrutamento e seleção. Não tem problema nenhum. Né? Por quê? Porque você vai encontrar viés diferentes. Alguém conectou aí, ó. Elier, entrou no Hangout. Fala, Elier, beleza? Tudo certo, parceiro. Elier tá por aqui. Então, Elier, qualquer coisa também, pode perguntar por aqui. No Beleza. chat ou ao vivo, tem uma galera no YouTube. Certo? Então, voltando. Então, quem quiser pode falar do mesmo tema. O que não pode é o mesmo problema. Então, o mesmo tema, ele pode achar problemas diferentes. Calma, Beatriz. Primeiro vamos descobrir o seu problema. Depois que a gente souber o seu problema, é que a gente vai indicar o autor para você ler. Quando a gente não souber o problema, não tem para indicar o autor. Ok? Vamos primeiro achar o problema. Então, veja. O problema de vocês, ele não vai surgir assim, agora me dá um problema. Não, vocês vão ter que fazer uma reflexão aqui para amanhã, observar onde vocês estão inseridos, a empresa, enfim, o que vocês querem estudar, fazer, para que vocês consigam buscar isso aí, tá? E o mais importante, viu, gente, essa última parte aqui. A formulação de um problema na literatura sobre metodologia de pesquisa ocorre em forma de uma questão ou interrogação. Ele é uma questão. Por quê? Porque ele vai trazer uma reflexão. Respondendo a pergunta que o Sérgio perguntou aqui, tá no grupo. O problema é só um? Sérgio, o problema é só um e apenas um. Porque o problema é que vai nortear todo o seu trabalho. Né? O seu objetivo geral sai do seu problema. Pronto, Evelyn. Tema geral, pedagogia empresarial. Beleza, Evelyn. Esse é seu tema geral. Aí daí, a gente vai precisar buscar o que é o seu problema. Dentro da pedagogia empresarial, o que é que vai ser o seu problema, né? Qual vai ser a sua pergunta? O que é que você quer fazer uma reflexão sobre, tá certo? Para poder a gente conseguir trabalhar. Então, entendam bem. Problema de pesquisa, ele é diferente de problemas pessoais, ok? Eu tenho os problemas pessoais, então, por exemplo, deixa eu dar uma paradinha aqui, só porque a Evelyn mandou aqui no grupo um problema, tá? Vamos ver aqui. Qual a importância do pedagogo nas organizações? Beleza, Evelyn. Pode ser. Pode ser. Pode ser o seu problema de pesquisa aí. Tá? Você vai fazer uma reflexão sobre o quão é importante o profissional pedagogo dentro das organizações, o que ele vai trazer de bom, de benefício, de benefício. Pode ser um problema. Aí, parte desse problema, a gente vai partir para o objetivo geral, específico. Segura aí que eu vou usar o seu como exemplo depois, tá certo, Evelyn? Para a gente transformar para
objetivo geral, específico, enfim, para a gente ver como é que faz. Mas esse pode ser o seu problema, sim. Sem, não tem estresse, não. Sim, aí voltando, tá? A gente tem que identificar, gente, que a gente está fazendo pesquisa científica. Então, quando a gente fala problema, muita gente começa a pensar nos seus problemas do dia a dia. Tô liso, tô sem dinheiro. Meu namoro acabou. Né? Então, isso são problemas pessoais. A gente aqui não está investigando problema pessoal. A gente está investigando problema de pesquisa. Então, como eu disse, geralmente, como vocês aqui, a grande maioria, tem experiência na área, né, devem estar atuando na área, então, vocês vão conseguir extrair do dia a dia de vocês lá, da organização, um problema que possa resolver algo na organização. A pergunta de Mari, tá? Como saber essa problemática? Então, Mari, essa problemática cada um vai achar a sua. Dentro do seu tema, aí você vai ter que buscar algo que tem que ser debatido, algo que tem que ser resolvido, né, para poder se buscar. Não tem como dizer qual é a sua problemática. Então, por exemplo, a problemática da Eveline é o quê? É que ela acredita, pelo menos eu estou achando assim, tá, Eveline? Se não for, tu me corrige. Ela acredita que um pedagogo dentro da organização ia ser algo muito frutífero, né? Ia ser algo de muito valor para a organização. Então, ela quer debater sobre isso. A partir daí, ela achou o problema dela, que é qual a importância do pedagogo dentro da organização, ok? Deixa eu ver aqui, Elier, né? Eu fiz um trabalho na consultoria e quero utilizar este trabalho para meu projeto. É possível? Elier, é possível. Agora a gente tem que ver como a gente vai fazer essa transformação aí, tá certo? Como foi esse trabalho. Você fez um trabalho de consultoria. A gente pode fazer um estudo de caso, um relato de caso. A gente teria que ver. O importante é achar um problema que esse trabalho venha a responder, tá? Porque o problema é pesquisa. Então, veja que, se vocês acompanham aqui no grupo do WhatsApp, vocês vão ver que a Eveline esqueceu de botar a interrogação, mas eu já coloquei na pergunta dela, tá? Qual a importância do pedagogo nas organizações? Então, todo o trabalho dela vai ser em cima do objetivo de responder essa pergunta, ok? Então, a gente tem que ver qual foi esse trabalho, como é que foi, e achar uma pergunta que ele possa responder. Daqui a pouquinho eu vou dar alguns exemplos claros na prática aqui para vocês, tá certo? Pronto, Mari colocou, quero fazer voltado para motivação. Eu tenho um exemplo aqui de motivação, tá? Deixa eu dividir aqui a tela para mostrar, ok? Então, não confundam, tá? Problema de pesquisa com problema pessoal, tá certo? Você me escuta, Guga? Escuta, Leandro, pode falar. Perfeito. Perfeito. Só essa dúvida mesmo. Pronto, beleza. Ó, aí eu trouxe aqui alguns exemplos, tá certo? Olha aí. Lembrando que vocês não podem usar esses problemas de pesquisa, tá? Que eu estou mostrando, porque isso aqui já é do pessoal do meu projeto de extensão, tá certo? Que a gente faz parte, o pessoal está trabalhando em cima disso. Mas tem um aqui, por exemplo, que para a Mari, ela pode pensar em algo parecido. Mas olha aí. Como as práticas motivacionais influenciariam na qualidade dos serviços prestados pelos funcionários públicos? Ok? Então, isso é um problema de pesquisa. Tá aqui minha perguntinha, então, sobre motivação que ela quer falar, no caso do funcionalismo público. Outra, como o intraempreendedorismo influencia nas empresas de Garanhuns. Então, o pessoal está querendo o quê? O pessoal está querendo pesquisar sobre o funcionário intraempreendedor e o quanto ele é valioso para as empresas, no caso aqui da região. Por quê? Porque a gente sempre procurar reduzir o tamanho da nossa pesquisa. Outro exemplo aqui, como a mídia social contribui para o crescimento e desenvolvimento das organizações, certo? Outro, o quanto a falta de mão de obra qualificada entrava no desenvolvimento econômico da mesorregião de Garanhuns. Então, vejam, eu trouxe aqui 4 exemplos para vocês de problemas de pesquisas que vocês terem ideia de como se faz. Eliette pediu aí agora esse que ele diz, eu fiz a consultoria e quero utilizar no meu trabalho. Tem como? Tem. Para vocês terem uma ideia agora, a gente está começando a desenvolver um artigo que o problema de pesquisa dele é o seguinte, como usar metodologias diferentes dentro do ensino da administração. Por quê? Porque os professores da administração daqui fizeram uma atividade com os alunos, que eles foram para as empresas, fazer uma consultoria nas empresas, e a partir daí eles faziam um relatório, tinham que apresentar, depois apresentar a empresa, apresentar os professores. Então, os alunos saíram de sala de aula para poder fazer essa consultoria dentro das empresas. E como é que a gente aproveitou isso para o nosso artigo científico? Justamente mostrando como
como professor de administração podem usar metodologias diferentes, que não só aula expositiva e aula, e aula, e aula, para passar o conteúdo. Tá? Então, a gente vai fazer um estudo de caso disso aí. Deu para entender? Ele é especialmente que está aqui, quer fazer algo nesse sentido. Então, é nessa ideia que eu tenho que ter. Eu tenho que entender como é que eu consigo transformar isso no meu artigo. Então, eu tinha experiência, no caso, os professores fizeram experiência com os alunos, a gente vai pegar essa experiência e vai transformar num artigo, mas o problema inicial estava lá, que é como usar metodologias diferentes para passar o conteúdo em administração. Certo? Daí a gente vai relatar toda a experiência. Mari, a motivação como ferramenta para a melhoria no desenvolvimento do trabalhador. Só tem que transformar isso aí em pergunta, tá, Mari? Lembrar sempre que o problema é uma pergunta. Então, a gente tem que transformar isso aí em uma pergunta, que é para poder, no final, a ideia do trabalho é responder essa pergunta. Ok? Então, dá para se trabalhar. Dá para se trabalhar. A gente vai ter que pensar um pouco mais, fechar um pouco mais, estou achando ele meio grande ainda, tá? Mas dá para trabalhar e dá para ser a ideia inicial. Pode ser sem problema esse aí, ok? Certo? Bom, continuando então. Depois que eu sei, sim. Alguém tem alguma pergunta sobre problema, gente? Porque eu já vou seguir frente agora. Eu preciso saber se todo mundo que está assistindo entendeu o que é problema de pesquisa, certo? Como ele se apresenta, como vocês fazem para poder chegarem até ele, porque o problema de vocês eu vou precisar o quanto antes. Tá? Eu preciso entender o problema de todo mundo, porque não adianta alguém chegar para mim, professor, no meu trabalho eu vou falar sobre isso, eu estou lendo sobre aquilo, eu já baixei não sei quantos artigos, já comprei livro, mas eu não sei, não sei qual é o seu problema. Eu não posso dizer para você o que é que você vai ler, o que é que você vai buscar, vai procurar, se você não conseguir definir especificamente o seu problema. Tá certo? Vocês querem que eu dê mais algum exemplo de problema de pesquisa? De artigo que a gente desenvolveu aqui? Sim? Sim. Deixa eu só responder que alguém botou aqui, Sérgio. A motivação como instrumento de transformação de grupos em equipes. Bom, deixa eu só fazer uma correção para Sérgio, que serve para todo mundo, tá? Sérgio colocou tema e colocou embaixo. Quero esse tema. Gente, esqueçam o tema. Esqueçam o tema, tá? O que eu preciso é o problema. Vocês têm que me apresentar o problema, tá certo? Tentem pensar o problema. Qual é a pergunta do seu trabalho? Certo? Então, eu já estou vendo que Sérgio e Mari estão indo mais ou menos no mesmo caminho. Eles querem falar de motivação para melhorar o desempenho do trabalhador. Mas eu preciso que vocês me deem um problema de pesquisa. E que o problema de vocês seja diferente, tá? Como eu disse, a problemática pode ser a mesma. Qual é a problemática de vocês? A motivação como ferramenta para o funcionário, né? Tudo bem. Agora, o que é que cada um quer investigar realmente dentro dessa problemática? E dentro dessa problemática, o que cada um quer investigar é que vai ser o seu problema, ok? Alguém perguntou aqui, não é necessário, não é obrigatório. É sim. Se for sobre o problema, é sim, tá? Se a pergunta for referente ao problema, é sim. Porque se eu não tiver o problema, vai voltar aquele slide que eu mostrei lá. Eu não sei o que eu estou querendo escrever, eu não sei o que eu estou querendo provar, como é que eu vou saber o que eu vou escrever? Então, o problema é sim obrigatório. Eu não tenho como orientar vocês enquanto eu não souber qual é o problema de vocês, de pesquisa. Tá? Então, vocês têm que dar o problema para poder saber qual é o norte a seguir do trabalho. Ah, sim, tá bom. Entendi agora, velho. Não é necessário mais exemplos. Mas aí a maioria pediu, é bem rapidinho. Eu tenho dois aqui que a gente fez agora há pouco, dois trabalhos que a gente fez agora há pouco. Deixa eu só abrir aqui, é bem rapidinho. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, tá? Por enquanto eu só vou abrir aqui. Bem rapidinho, viu, gente? Já abri um. Ô, Guga. Oi, pode falar. Dentro da minha consultoria, ela houve vários problemas, certo? Certo. E aí, como você falou que eu tenho que identificar um problema, eu posso focar só em um deles, ou mais objetivo que tende a crescer mais a empresa, não sei. E aí criar um artigo referente a isso.
Você tem que ter muito cuidado para não confundir, tá? Você não pode confundir o problema da empresa, que aparecer vários problemas na empresa, com o problema de pesquisa. Tá entendendo? Tô entendendo. Deixa eu dar um exemplo aqui do que rolou aqui, por exemplo, nesse dia que a gente vai transformar num artigo também. Esse pessoal que saiu, né, os alunos que foram fazer a pesquisa do professor Pira e tal, eles tinham que fazer uma consultoria numa empresa, para dar uma visão geral da empresa, logística, recursos humanos, enfim. Mas aí teve uma equipe que viu que uma empresa estava com um problema muito grande na questão do estoque. Então, o maior problema da empresa era estoque. Eles chegaram no estoque, eles ficaram doidos, porque eles queriam melhorar, queriam priorizar, queriam dar mais ênfase ao estoque. E aí ficaram tanto tempo presos no estoque que não desenvolveram o resto do trabalho. Mas a gente entendeu, porque o problema era o estoque. Então, a gente está pegando esse trabalho específico para transformar no artigo. Por quê? Porque a gente vai começar com um problema de pesquisa que é o seguinte: qual a importância de um bom gerenciamento do estoque, tá, para o crescimento da empresa? Certo? Então, esse é o problema de pesquisa. Por quê? Porque a gente vai pegar esse relato de experiência lá, vai falar sobre estoque, tá, e vai falar sobre o estudo de caso na empresa. De como aquele estoque pode estar atrapalhando o crescimento da empresa. Certo? Os outros alunos que foram nas empresas detectaram, porque tinha um problema lá de pessoas no canto, o outro tinha um problema de manutenção e tal. Isso não é problema de pesquisa, porque a palavra problema acaba complicando a galera, né? Porque a gente fica pensando no problema que a gente tem que resolver, a luz que queimou, a equipe que não se fala, a comunicação que não é boa. Mas aí eu tenho que transformar num problema de pesquisa. Se um dos problemas que você detectou na sua empresa lá, que você fez a consultoria, foi a comunicação, então você transforma isso para a pesquisa. Como? Você traz primeiro a questão da ideia de a importância da comunicação para o bom clima organizacional na empresa, por exemplo. Aí eu consegui transformar num problema de pesquisa. Aí você vai falar sobre clima organizacional, sobre comunicação, e no final você traz o estudo de caso da sua consultoria que você fez. Não vai acontecer do seu artigo ser toda a consultoria. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho que ter o referencial teórico, eu tenho que ter embasamento antes. Então, eu vou ter meu embasamento, meu referencial teórico, e depois eu trago o estudo de caso. E eu sempre gosto de estudo de caso. Acho que estudo de caso é sempre bom, é sempre rico para o aluno. Deixa eu colocar aqui só 2 exemplos para vocês verem, tá certo? Ok. E artigo que a gente fez agora há pouco, a gente terminou aqui. Então, aqui, ó, o problema, tá certo? Aí, ó. Quais os cursos de graduação em administração existentes em Garanhuns oferecem a disciplina Criatividade e Inovação? Simples assim. Né? A gente queria investigar quais são os cursos de graduação que se oferecem aqui na cidade que oferecem essa disciplina de Criatividade e Inovação. Por quê? Porque a gente está numa vibe de estudar sobre criatividade e inovação na formação do administrador. Né? O outro que a gente colocou aqui, aqui já foi outro artigo. Vejam que o problema é o mesmo. O problema é criatividade e inovação na graduação de administração, mas aquele outro, a gente fez um problema para investigar quais os cursos ofereciam isso. Nesse aqui é diferente. Olha o problema aqui. Ó. Os alunos da graduação em administração da ESG acreditam que teriam mudanças positivas no seu perfil profissional se tivessem cursado a disciplina Criatividade e Inovação. Deu para perceber como são 2 trabalhos completamente diferentes, mesmo tema sendo o mesmo. Né? Dá para perceber isso. O tema é o mesmo, mas o trabalho é completamente diferente. Por quê? Porque o problema é completamente diferente. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Especialmente aqui, por exemplo, Sérgio e Mari estão indo no mesmo caminho, eles têm que ter cuidado com isso, tá? Para não sair o mesmo trabalho. Eu não vou ter como aprovar, não vou ter como permitir que a gente tenha o mesmo problema de pesquisa para 2 alunos, os 2 sendo do meu grupo, e eu sabendo disso. O trabalho é individual, não é em dupla. Então a gente tem que ter esse cuidado para a gente conseguir fazer essa transformação. Certo? A gente vai conversando para fazer essa transformação. Bom, depois que tiver o problema de pesquisa, gente, então vamos começar a ler, tá? Estabelecer prioridade de leitura. Não dá para ler tudo, mas a gente vai ter que pelo menos separar alguns artigos, como eu disse, vai no Google Acadêmico, pega os autores principais da área. Vocês têm na faculdade, vocês têm biblioteca, né? Então vai ter que ler quem é referência na área, para poder a gente conseguir separar e começar a ler. Como eu disse, 30 minutos, lê um artigo hoje, lê um capítulo amanhã, reflete sobre isso, tá? Para no outro dia pensar em escrever, pensar em formatar. Não é feita a graduação que a gente tem que ir indo bem certinho, porque senão eu vou perder. O tempo aqui é maior de contribuição. Oi, diz aí. Tem que ter um referencial. Tem que ter. A gente está fazendo um artigo científico,
É uma pesquisa Então, tem que científica. ter uma pessoa que é referência naquele projeto, no teu artigo. No caso, eu falo, quem vai falar em motivação, então teve alguém que falou motivação e você tem que ter um referencial, é isso? Isso. Você fala? E basicamente, assim, ela não tem que. O referencial não é uma pessoa que ela vai buscar. Mas, por exemplo, eu vou aqui voltar para a Mari, tá? Como as práticas motivacionais influenciam no desempenho dos colaboradores. Isso pode ser o seu problema, tá, Mari? A sua problemática é a motivação no desempenho dos colaboradores. Isso é a problemática geral, maior. Né? Fala sobre motivação e desempenho dos colaboradores. Como você colocou aqui, pode ser o seu problema, tá certo? Já pode ser o seu problema. Então, aqui ela vai ter que falar, obviamente, sobre motivação, vai ter que falar sobre o que motiva os colaboradores, né, as práticas motivacionais. Provavelmente aqui a gente vai, pensando aqui rapidamente, a grosso modo, vai ter que falar de salário, premiação, bonificação, enfim. Outras coisas que motivam a pessoa a trabalhar e se manter na empresa, o projeto da empresa, né? Só pensando aqui a grosso modo e rapidamente. Então, ela vai ter que buscar para falar sobre motivação. Ela não tem que buscar uma pessoa para motivação. Tá? A gente vai construir um artigo científico de uma pós-graduação, a gente vai ter que ter várias referências, vai ter que ter lido várias pessoas, né? Por isso que eu digo assim, busca um autor referência da área, sobre daquele ali, e busque muito artigo científico, gente. Artigo científico, primeiro, que é mais gostoso de ler, porque é menorzinho, é mais sucinto, o assunto está mais enxuto. E segundo que você tem que escrever você tem que escrever sobre artigo científico, desculpa, você tem que escrever no formato de artigo científico, então, nada melhor do que ler no formato de artigo científico para você ver como é que é construído aquilo ali, tá certo? Aí o outro aqui, vamos ver, Sérgio mandou aqui agora. Como líder pode intervir nas relações e estimular a criação de equipes motivadas e produtivas? Dá para ser, Sérgio, só vamos reduzir um pouquinho assim. Rapidamente a gente pode trabalhar com como líder Como líder, pode estimular a criação de equipes motivadas e produtivas. Pode ser, a gente vai falar sobre liderança, vai falar sobre formação de equipe, motivação, produtividade no seu trabalho e vai terminar. Aí é que eu digo, é por isso que eu acho legal o estudo de casos, por isso que eu gosto de estudo de casos, certo? Porque aí Sérgio fala isso aqui tudinho e no final ele vem falar sobre estudo de caso, entendeu? Aí fica legal, ele bota o estudo de caso, ele aplica, ele faz uma entrevista com o líder, ele faz uma entrevista com a equipe, ele faz um estudo de empresa, aí coloca que fica o trabalho mais rico, mais válido metodologicamente, mais participativo, com mais força cientificamente falando, certo? E, e fica mais rico, fica mais gostoso de fazer, porque você não fica só preso em livro. Não, realmente, mano, agora mudou, mas quando ele mandou da primeira vez, estava muito parecido. Ele mandando esse problema agora, está completamente diferente de vocês. Porque aí você vai falar sobre práticas motivacionais e ele vai falar sobre como líder influencia na motivação. O tema, a problemática dos dois é sobre motivação do colaborador, mas veja que o problema é totalmente diferente. Mário vai dar o viés das práticas motivacionais e Sérgio vai dar o viés do líder como motivador. Né? Aí tá indo bem diferente mesmo. Agora não se confunde mais não. O jeito que tá agora tá bem tranquilo. Ok? Deixa eu voltar para cá. Bom, basicamente o problema é isso, tá, gente? Para a gente entender a questão do problema. É trabalhar. Tem que escrever, você tem que escrever, tem que colocar no papel, vai escrever errado, fazer de novo, enfim, certo? Para poder conseguir. Aí uma coisa importante que eu queria falar, que a gente tem um tempinho aqui ainda. Quero trabalhar 1 hora só, hoje a gente trabalhou 1 hora ainda não. Bom, eu defini o meu problema. E agora como é que eu defino o meu objetivo, certo? Primeiro, gente, você tem um problema que vai se transformar num objetivo geral. Né? Você já perguntou, professor, é só um problema porque vai ser só um objetivo geral, ok? Do seu trabalho, o objetivo maior do seu trabalho. Como é que eu faço isso? Bom, a gente vai sempre, para escrever o objetivo, é sempre usar o verbo no infinitivo, ok? A partir do meu problema. Bruno não está aqui hoje, me perdoe ele falar se ele está aqui, mas ele me mandou o dele. Então, ele me mandou um tema e me mandou um objetivo. Eu disse para ele, Bruno, está aparecendo 2 trabalhos diferentes. A gente precisa coincidir. O objetivo tem que ser o mesmo do problema, senão aparecem 2 trabalhos diferentes. Por quê? Porque o problema, gente, ele só vai aparecer agora.
na hora do projeto de pesquisa. Quando a gente partir para escrever o artigo, não aparece mais o problema no seu trabalho, não. Tá? O que aparece lá no seu trabalho escrito é o seu objetivo. Mas o problema fica para a gente saber o que é objetivo. Não, Evelyn? Você já está com o seu problema, você vai ver que é muito fácil transformar em objetivo. Vamos pegar o seu caso, deixa eu voltar aqui para ver o seu problema de novo. Cadê o seu problema? Qual a importância do pedagogo nas organizações? Me lembra daqui a pouco isso aí, deixa eu escrever aqui para me lembrar. Aí você vai ver como é fácil transformar no seu problema, tá certo? Deixa eu escrever aqui para me lembrar. Qual a importância do pedagogo nas organizações? Esse é o seu problema de pesquisa, ok? Já tá. O pessoal tá no YouTube, não vê o chat não, né? Deixa eu botar no WhatsApp. Pronto. Aí está o seu problema de pesquisa, ok? Aí vamos lá. Deixa eu voltar para aqui para a tela. Para falar de específico e eu passo para falar de como construir esse problema. Bom, então eu tenho o objetivo geral, que é a ação geral da pesquisa, e eu vou ter objetivos específicos, que são os meus objetivos que vão me levar a conseguir alcançar o meu objetivo geral, ok? No máximo 2. Alguém me mandou já hoje, então eu estou com 4 objetivos específicos. Esquece, velho. É muito. A gente falando de artigo científico, uma coisa enxuta, uma coisa para a gente construir em 2 meses de trabalho, não dá para querer construir 4 artigos, 4 objetivos específicos, ok? Deixa eu pular essa parte e eu volto para cá daqui a pouco, tá certo? Justificativa. Porque eu quero, na parte prática aqui de novo. Então, ó, pegando aqueles problemas que eu apresentei no começo, tá certo? Como as práticas motivacionais influenciariam na qualidade dos serviços prestados pelos funcionários públicos. Então, gente, vejam, prestem atenção como é difícil e complicado apresentar seu objetivo geral quando você tem o seu problema. Definir meu problema. Ok? Tá aí em cima, estão vendo. Aí eu pego o quê? Um verbo no infinitivo e depois eu repito embaixo o meu problema. Versículo é isso. Eu só botei aqui, ó, demonstrar e depois como as práticas motivacionais. Acabou-se. É o mesmo que está aqui em cima, só que agora não é mais pergunta. É uma afirmação. Por quê? Porque isso é o meu objetivo geral, a afirmação do que eu vou fazer. Então, estão vendo que não é complicado? Então, Eveline, manda aí no grupo, por favor. Qual é o seu objetivo geral? Visto aí esse seu problema. Mande aí, por favor. Enquanto você manda, eu vou demonstrar aqui os outros, tá certo? Tem um. Eu apaguei os outros, não? Mas daqui dá para ter ideia. Ok? Enquanto a Eveline vai fazendo esse exercício de apresentar o objetivo dela, aí deixa eu mostrar como é que a gente chega, gente, nos objetivos específicos, tá certo? Como é que a gente chega nos específicos? Os específicos a gente tem que levar ao geral. Então, vamos voltar esse que está aqui na tela para vocês. Demonstrar como as práticas motivacionais influenciariam na qualidade do serviço prestado pelo funcionário público. Então, eu vendo o meu objetivo geral, qual é o primeiro assunto que eu tenho que falar aqui? Leia uma frase, ok? O primeiro que eu tenho que falar aqui é as práticas motivacionais. Certo? Então, apresentar o que são práticas motivacionais. É o primeiro específico do meu trabalho. Qual é o segundo? Bom, o segundo eu tenho que mostrar quais seriam as vantagens de colocar essas práticas no serviço público. Por quê? Porque o terceiro momento do meu trabalho, vejam, o objetivo específico é cada momento do meu trabalho, certo? É cada momento do meu trabalho. Então, eu tenho o primeiro momento, que é apresentar as práticas motivacionais, definir as vantagens no serviço público, e o terceiro é justamente mostrar como essas práticas influenciar o funcionário público. Né? Como é que essas práticas iam influenciar o funcionário público nesse trabalho. Então, veja que eu consegui construir os caminhos específicos que me levam ao meu geral. Pronto. Viu, Eveline? É difícil? Me diga se é difícil. O problema é que a gente não sabe o problema. Né? Na hora que a gente sabe o problema, acabou-se. É simples assim que trabalha. Então, ela tinha a pergunta dela, só faz transformar. Então, tá aí, demonstrar a importância do pedagogo nas organizações. É o objetivo geral dela. Acabou-se agora. Vamos lá, galera.
Só um pouquinho que eu respondo já, viu, Mari? Deixa eu terminar aqui para a gente perder o fio da meada. Agora vamos lá. Vamos lá, todo mundo agora fazendo esse trabalho aqui com a Eveline. Quais seriam os dois objetivos específicos dela? Ok? Vamos ver quem me responde aí. Se ela tem que o geral é demonstrar a importância do pedagogo nas organizações. Lembrando que meus dois objetivos específicos, tá, são meus dois, vamos dizer assim, subtemas, tá, que vão me levar ao meu objetivo geral, ok? A alcançar o meu objetivo geral do meu trabalho, tá certo? Então, o que é que ela tem que falar aqui primeiro? O que é que ela tem que falar aqui primeiro para poder conseguir chegar nesse geral? Tá certo? Vou dar um tempo. Enquanto vocês pensam aí, escreve, eu vou encher minha garrafinha ali, tá bom? Para a gente poder fazer os específicos de Eveline, tá certo? E depois eu mostro o exemplo daquele lá. Pense aí um pouquinho e mande aqui sugestões no grupo. Não. Tem que procurar um problema. O problema é do o problema na minha área, que é para que eu tenho que saber como é. Vamos lá, cadê? Pensei em algo. Qual o perfil que as organizações procuram esse candidato aos cargos? Não. Vamos lá. Primeiro objetivo específico dela, certo? Pensando no problema, no objetivo geral. Deixa eu colocar, não vou aqui para gente colocar. Aqui, o objetivo geral dela. Específico 1, ok? E é... eu vou lá agora. Obrigado, velho. Seria apresentar as funções do pedagogo, ok? Vejam o que ela falou, demonstrar a importância do pedagogo na organização. Então, primeiro, eu tenho que definir o que é o pedagogo. Primeiro, eu tenho que mostrar o que é o pedagogo, o que é que ele faz, para que ele serve, tá certo? O primeiro ponto é esse, é o ponto fundamental. O segundo ponto aqui dela seria o quê? Me diz aí, Evelyn, só para a gente ver. Tu pensa, no caso, o pedagogo para quê? Para ajudar na seleção dos candidatos, seria isso? Me diz aí, só para ficar mais clara aqui a ideia e a gente conseguir definir esse segundo objetivo específico. Deixa eu me responder aqui. Eveline, cadê a Eveline? Tá aí, Eveline.
Isso, pedagogo para treinamento e desenvolvimento pessoal. Então, pronto. Então, o segundo seria... Então, olha, gente, acompanha aí no grupo. Vê se não fica claro. Tá? Vê se não faz sentido para todo mundo. Como é prático e simples. Vê só. Eu vou só mudar um pouquinho o objetivo geral de Evelyn, tá certo? Para ficar mais claro, ok? Fica melhor. Objetivo geral. Pronto, vamos lá, acompanhe comigo, vamos lá. Objetivo geral da Evelyn: demonstrar a importância do pedagogo para melhorar o processo de recrutamento e seleção nas organizações. Então, o primeiro ponto dela é esse, né, o geral. Então, se ela tem isso como geral, lendo apenas o geral dela, a gente tem como fazer os dois específicos dela. Primeiro, apresentar as funções do pedagogo, certo? Ou seja, vai falar, apresentar o profissional pedagogo, fica melhor escrito, mas enfim. E o segundo, a importância do treinamento e desenvolvimento pessoal nas organizações. Por quê? Vejam como é a lógica da coisa. Eu tenho um objetivo geral, certo? Que é o momento, a grande pergunta do meu trabalho, que no final eu tenho que responder ela. Só que eu tenho no meio do caminho meus objetivos específicos, ou seja, os caminhos que vão me levar até o meu geral, certo? Então, se eu tenho que meu objetivo geral é demonstrar a importância do pedagogo para melhorar o processo e recrutamento das organizações, esse tema geral, no final eu tenho que responder isso. Mas para chegar lá, primeiro eu tenho que apresentar o profissional pedagogo, depois eu tenho que falar qual é a importância do treinamento e desenvolvimento pessoal na organização, certo? E aí no final eu junto tudo, porque eu junto a importância do pedagogo no recrutamento e seleção das organizações. Deu para entender? Ficou tranquilo? Me digam aí. É difícil fazer isso, não? Me respondam aí pelo grupo aí, se é difícil fazer isso. Lembre-se, gente, tá? Não é o tema, não é a frase. Primeiro eu preciso do problema, a pergunta. Eu só tenho como corrigir o trabalho de vocês se vocês apresentarem qual é o problema. Por quê? Porque o problema é que vai nortear todo o trabalho, o problema é o que deve ser respondido ao final do seu trabalho. Então, se eu não tiver a pergunta, eu não tenho como corrigir o restante, eu não tenho como saber se o objetivo geral está certo, se o específico está certo, entendeu? A justificativa está certa. Eu preciso do problema. Esqueça, todo mundo está muito preso no tema. Esqueça um pouquinho o tema e voltem para pensar no problema, tá? O problema que é importante, tá certo? Então, olha só, para me entregarem, tá? Vocês têm um problema, vocês me entregaram já o objetivo geral específico para fazer, e aí eu preciso da justificativa de vocês, ou seja, vocês vão escrever um pouquinho sobre o trabalho de vocês, tá certo? O que é justificar o trabalho? Vocês têm que justificar qual é a importância de fazer esse tipo de pesquisa científica, de desenvolver esse artigo. Então, quais são os pontos positivos, quais as vantagens e benefícios, o porquê de realizar, o porquê de desenvolver esse trabalho, tá certo? Então, você tem que primeiro perguntar a você mesmo, esse tema é relevante? Se é, por quê? Aí você escreve isso, e aí sim, aí você vai começar a justificar o seu trabalho. Então, basicamente, vocês vão ter que me responder essas 3 perguntas para a justificativa de vocês. Por que a pesquisa é importante? Qual é a relevância da pesquisa? E quais são as contribuições que você pretende deixar com essa pesquisa, ao final da pesquisa, tá certo? E aí você me faz sua justificativa. Então, ó,
o problema, o objetivo geral e os específicos, eles têm que estar relacionados entre si, tá, gente? Para ficar bem claro. Lembre-se, eu primeiro defino o meu problema, a minha pergunta, a partir daí eu transformo no objetivo geral, daquele jeito bem facinho que eu mostrei a você, bem simples. Depois que eu tenho o meu geral, é que eu vou pegar meus dois específicos. Por quê? Porque são os específicos, são meus dois caminhos para chegar até o meu geral, tá certo? Bom, e aí, claro, a metodologia. Eu preciso saber o que vocês estão pensando. Se vocês estão pensando em pesquisa qualitativa, quantitativa, se vocês estão pensando em pesquisa bibliográfica, tá certo? Para poder colocar. Então, presta atenção o que vocês têm que me mandar, tá certo? Vocês precisam mandar, o quanto antes, o projeto de pesquisa. Então, vocês vão colocar o problema, o objetivo geral, os objetivos específicos, esqueci aí nesse slide, mas os objetivos específicos, a justificativa e a metodologia que vocês pretendem usar no trabalho de vocês, tá certo? O quanto antes de mandar isso. Eu estou viajando, eu viajo amanhã de noite para Recife, lá eu não vou ter acesso à internet. Então, eu vou estar saindo daqui 7h30, no máximo 8 horas. Então, quem conseguir me mandar isso até amanhã de noite, quem já tem, muita gente fala, deixa eu lhe mandar isso. Não, primeiro veja a aula, veja se tem o que eu estou pedindo, porque se não tiver o problema, não adianta de nada, tá? Tem que ter o problema. Então, vocês, quem conseguir me mandar até amanhã, tá? Assim, nessa 7, 7h30, eu consigo baixar isso, porque eu vou para Recife, não vou ter acesso, mas aí lá, intervalozinho, eu corrijo, e aí domingo, quando eu chegar em casa, no máximo segunda, eu respondo todo mundo, porque aí eu já vai estar corrigido, e eu respondo todo mundo. Então, tenta me mandar até amanhã, tá certo? De noite, esse horário. Quem já tem, só revisa, vê se está aparecendo problema de pesquisa, depois o objetivo geral, os dois específicos, a sua justificativa do seu trabalho. A justificativa, gente, 2, no máximo 3 parágrafos, por enquanto, eu me contento, tá? Não precisa algo muito grande, não. 2, 3 parágrafozinhos, só escrevendo o que justifica o seu trabalho, qual a importância dele, já me dou satisfeito, tá certo? E, por último, a metodologia de trabalho. O que é que vocês estão pensando em trabalhar? Tá ok? Deixa eu ver aqui no grupo, que alguém comentou algo aqui no grupo, para poder a gente terminar aqui, tá certo? Tô quase acabando, viu, gente? Vamos lá, Mário. Mostrar que a motivação é uma ferramenta muito importante dentro das organizações. Mário, cadê teu problema? Manda teu problema de novo aí, para ver se teu problema está condizente com o teu objetivo geral. Manda de novo aí. Eu estou tentando voltar aqui para ver, mas deixa eu ver aqui. Sim, deixa eu só responder, tá? A pergunta que a Mário fez aqui lá atrás, naquela hora. Prof. Beatriz está sem ideia sobre o tema. Como ela consegue esse tema? Somente com leituras? Não. Aí eu volto lá para o começo da aula, dos slides lá. Pode ser leitura, mas aí tem vivência, mas aí tem a prática do dia a dia, aí tem algo que inquieta ela, que ela quer responder, que ela quer dizer, poxa, mas por que isso é assim? Por que não é assado? Pronto, eu vou dar um exemplo agora de um trabalho que a gente fez aqui também no nosso projeto de pesquisa, que foi como a competitividade, o problema até era esse, né? Como a competitividade interfere no clima organizacional da empresa. Então, a gente começou o trabalho, por quê? Porque um dos alunos trabalha numa empresa de vendas, e ele disse que a equipe de vendas não é uma equipe muito entrosada, e ele achava que era por conta da competitividade, que todo mundo tem que bater meta, tem que vender mais, tem que ser o melhor vendedor e tal, e ele trouxe essa ideia pra gente começou a conversar e saiu esse problema. E a gente foi pesquisar. Detalhe importante, quando chegou no final, a gente pesquisou, conversou com eles, fez questionário, a gente viu que não tinha nada, que assim, que o clima não era bom, mas não era por causa de vendas, tá? O clima não era bom por causa de vendas. Não tem nada a ver, o clima não era bom por motivos pessoais. Pelo contrário, a competitividade, eles até gostavam da competitividade. Então, veja, um aluno trouxe uma vivência do trabalho dele para cá para poder investigar, tá? Então, é leitura, mas é vivência, prática, experiência, dia a dia, ok? Bate-papo entre vocês, pode surgir alguma coisa, tá certo? Deixa eu passar aqui. Bruno me mandou algo aqui, tá certo? Problema. Qual a influência do líder transformador no desenvolvimento de equipes de alta performance? Objetivo geral, identificar a influência do líder transformador, massa. Problema e objetivo geral, tá tranquilo. Objetivo específico, definir o conceito de transformador, apresentar a relação do estilo de liderança
desenvolvimento de equipes. Tranquilo, Bruno. Tá certo? E essa parte aí, tá certo? O problema é uma pergunta, sim. O problema é uma pergunta, tá? O problema ele vem como uma pergunta. E não é de querer florir, gente, botar um parágrafo, não. É uma pergunta. Pá. Você viu a pergunta que eu mostrei daquele trabalho de criatividade, tá? Quais os cursos de graduação em administração em Garanhuns que oferecem a disciplina de criatividade e inovação? E aí um detalhe importante, viu? Deixa eu voltar para aquele trabalho, porque a gente precisa aprender também a delimitar o problema, ok? Para não ficar um trabalho muito grande. Vejam bem. Vejam esse problema aqui, ó. Quais os cursos de graduação em administração existentes em Garanhuns oferecem a disciplina Criatividade e Inovação? Aí, vou mostrar para vocês, gente, tá? Como é que a gente chega aqui na técnica do funil, que eu falei para vocês que a gente tem que fechar. Vejam bem esse exemplo aqui, tá certo? Veja como é que a gente chega na técnica do funil para poder delimitar o problema, porque senão fica muito grande. Veja. Num movimento bem simples, tá? Todo mundo tá vendo essa tela do Word, não tá? Ou não? Eu não, tô me vendo, né? Quando eu compartilhei a tela. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Agora sim, vejam. A pergunta inicial que saiu, tá certo? Para vocês verem o que é a técnica do funil, para a gente delimitar o problema e diminuir. Veja só. Quais os cursos de graduação oferecem a disciplina Criatividade e Inovação? Pessoal, para e pensa. Como é que a gente investigar quais os cursos de graduação oferecem essa disciplina? Caraca, é muito curso de graduação. Eu estou falando de onde? De Pernambuco, do Brasil, do mundo, curso de exatas, saúde, de administração. Humanas não dá, né? Então a gente delimitou um pouco mais abaixo. A segunda pergunta. Quais os cursos de graduação em administração oferecem a disciplina Criatividade e Inovação? Então veja que a gente já diminuiu. Quer dizer, a gente já passou para os cursos de graduação em administração. Só que ainda estava muito grande. Por quê? Porque para eu tentar pegar todos os de administração, ia ficar complicado. Então a gente conseguiu reduzir um pouco mais. Ó. Quais os cursos de graduação em administração existentes em Garanhuns oferecem a disciplina Criatividade e Inovação? Então vejam como eu saí de os cursos de graduação para os de administração, para os em Garanhuns. Então como eu reduzi o meu campo de pesquisa. Isso é importante, eu reduzir o campo de pesquisa, tá certo? Porque senão eu não consigo trabalhar. Mari, vamos lá, deixa eu ver aqui, Mari. Deixa eu voltar para vocês verem minha cara aqui, né? Mari, como as práticas motivacionais influenciam no desempenho dos colaboradores? Beleza, Mari. Agora transforma isso no objetivo geral. Vai lá. Bota um verbo no infinitivo, tá? De ação e tira a interrogação para ficar uma afirmação. Transforma para mim aí, para a gente ver, para a gente fazer esse exercício, tá certo? Transforma aí. Que Beatriz mandou aqui. Desenvolvimento de pessoas, capital intelectual como fator importante para a organização. Beatriz, transforma em pergunta. Primeiro tem que vir a pergunta, certo? O problema. Tá certo? Primeiro tem que vir o problema. Manda primeiro a pergunta. Tá? Bom, gente, o resto que tem aqui do trabalho, eu não vou abordar porque não vai dar tempo. Tem coisa aqui que é revisão, que vocês viram já, porque assim, só voltei para lembrar que é citação, regras de escrita, para lembrar a escrita, enfim. Tá certo? Eu só queria deixar claro essa parte aqui, a regra do biquíni, para escrever um artigo científico, tá certo? Que é diferente da monografia por conta disso, porque o texto tem que ser compacto, mas ao mesmo tempo ele tem que ser grande o suficiente para cobrir as partes, né? Para cobrir as partes mais importantes e interessantes, tá certo? Então, a gente tem que conseguir escrever um texto legal, que a gente não deixe brecha no conteúdo, mas que a gente também não fique falando demais. A gente tem pequenas seções no artigo. Se na monografia eu tenho capítulos, no artigo eu tenho pequenas seções, ok? E aí eu queria propor para vocês um desafio da gente lançar um livro. Poxa, eu fui contar aqui, tem 16 pessoas no grupo, são 16 artigos que podem sair, tá certo? O pessoal que faz após aqui em Garanhuns, especialmente de Direito, eles têm conseguido lançar um livro no final, só com os artigos, todo mundo faz artigo, e lança-se um livro no final. Agora, para isso, a gente tem que respeitar o prazo que eu mandei para vocês, de agosto, para a gente conseguir concluir em agosto,
Tá certo? Lembrando que isso não é obrigado. Estou lançando desafio para a turma, para a gente seguir os prazos e no final a gente pegar os artigos e transformar no livro. Isso é bom para todo mundo. Para vocês que vão terminar a pós-graduação, vão ter um artigo, mas vão sair também como autores de livros. Então sai todo mundo como autor de livro, porque colocou lá um capítulo do livro. Isso é filé para todo mundo, para mim também, que eu vou estar ajudando, vou estar como orientador, vou sair como quem está organizando o livro. Então, é bom para todo mundo. O que é que a gente tem que investir de grana nisso? Bom, para fazer um livro, você tem uma tiragem mínima dos livros. E aí, isso aqui tem 15 pessoas. Provavelmente, cada um vai ter que ir comprar uns 8 livros para que saia no mínimo. Hoje, o livro sai na faixa de R$60, mais ou menos. Então, seria o quê? 8 vezes 5, R$480 mais ou menos por pessoa. Né? Porque cada um tem que comprar 8 livros. Aí lembra que esse dinheiro você está pagando, vai receber 8 livros para você distribuir, ter em casa, dar para seu pai, sua mãe, seus amigos, mostrar o livro que você saiu como autor. Então, depois me respondam essa questão do livro, se vocês topam, tá? Se vocês aceitam entrar nesse desafio, para a gente conseguir construir isso. Eu acho que vai ser interessantíssimo a gente conseguir lançar um livro, vai ser bom para a gente, para a instituição, para a pós-graduação, para valorizar. Então, eu desafio vocês a seguirem os prazos para que a gente consiga lançar esse livro, tá certo? Me respondam se vocês querem pegar isso ou não. E, para finalizar, aqui está o nosso cronograma. Eu sei que, quando eu recebi o convite, me disseram que vocês têm 120 dias, então isso dá até dia 1º de outubro, se eu não me engano, tá? Mas aqui está o prazo que eu quero seguir com vocês. Então, se vocês dedicarem 30 minutos por dia, a gente consegue seguir esse prazo, tá certo? O projeto de pesquisa, vocês me entregam até segunda. Lembrando que quem me entregar amanhã, segunda, já recebe de volta, ok? O primeiro rascunho do artigo, vocês me mandam até 13 de julho. Isso assim, gente, não quer dizer que vai ficar até 13 de julho sem se falar, não, tá? Vocês vão construindo algo, vocês me mandam, eu corrijo, respondo, tal, dou um norte, ok? Não vai ficar até lá sem se falar, não. 13 de julho eu quero ter esse primeiro rascunho final, tá certo? Eu devolvo até o dia 17, depois vocês me mandam o segundo rascunho até dia 1º, eu devolvo até dia 5, vem o terceiro rascunho até dia 15, eu devolvo dia 18 e dia 21 a gente faz a correção final. Lembrando, para deixar bem claro, que vocês têm até dia 1º de outubro, as orientações vão continuar depois disso, só que quem quiser sair como autor do livro, e quem quiser essa resposta rápida que eu me comprometo a dar, vai ser até o dia 21 de agosto. Depois, vai aumentar um pouquinho meu tempo de resposta, tá? Porque eu vou assumir os outros compromissos que eu tenho lá para agosto. Então, por isso que eu quero terminar nessa data, tá certo? Eu quero conseguir terminar nessa data. Tá ok? Essa questão, professor, o que é isso? Rascunho, segundo rascunho e tal. Bom, no mapa que eu mandei para vocês, tem isso lá, tá certo? Vocês deem uma olhada, tá bom? Vocês vejam o que é o primeiro rascunho, o segundo rascunho, o terceiro rascunho. Qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Tem aí falando sobre citação, para vocês lembrarem o que é citação direta, indireta, tá? E a linguagem científica do artigo, tá bom? E no final, tem alguns verbos que vocês podem usar justamente para escrever no objetivo de vocês, o objetivo geral e os objetivos específicos, tá? Para acabar, definitivamente, 2 pontos. Primeiro ponto, eu não mandei para vocês, porque eu queria apresentar aqui primeiro, tá? Para não parecer meio chato o texto. Eu vou mandar para vocês, estou mandando agora, quando acabar a aula, o termo de compromisso, tá bom? E alguém perguntou, peraí, professor, tem que assinar o termo de compromisso? Tem, isso não é com a faculdade, não, isso é o termo de compromisso. Eu e você, tá certo? Sou eu e você. Então, a gente está assinando um termo de compromisso entre eu e você, tá? Para cada um saber quais são as obrigações. Do mesmo jeito que eu vou lhe cobrar, você pode me cobrar. Então, todos os meus orientandos têm que assinar esse termo, tá? Quem não assinar, eu não oriento. Porque eu estou botando minhas obrigações e suas também. Tá certo? Deixa eu ver só aqui, Mário. Objetivo geral. Mostrar que a motivação é muito influente nas organizações. Deixa eu voltar aqui para o teu geral, Mário. Cadê o teu problema? Que foi tanta conversa aqui já que passou. Não, Mário. Olha o teu problema geral. Desculpa, o teu problema. Como as práticas motivacionais influenciam no desempenho dos colaboradores. Lembre-se, gente, não compliquem, tá? Tá vendo? O pessoal às vezes gosta de complicar. Não compliquem. Vocês só vão pegar, depois que definir o problema, que é o mais difícil, é definir o problema.
Você definiu o problema, você só vai colocar um verbo no infinitivo antes da frase e depois você repete o problema. Então, Mário, se o seu problema é como as práticas motivacionais influenciam no desempenho dos colaboradores, esse é o seu problema. Qual é o seu objetivo geral? Avaliar como as práticas motivacionais influenciam no desempenho dos colaboradores. Simples assim, gente, tá? Não compliquem a história. Não, Mário botou aqui, já aumentou, tá vendo? Ferramenta, a motivação, na organização, ferramenta para melhorar o desempenho. Não, tá? Não complica. Vou usar o termo que a Eveline usou. Ctrl+C, Ctrl+V. Você conseguiu escrever o seu problema, Ctrl+C nele, vai para baixo, bota um verbo no infinitivo, Ctrl+V, tira a interrogação e bota um ponto final. É simples assim, tá certo? Não compliquem essa questão do objetivo geral, que vai cair, vai mudar, vai vir outra coisa. Não. O objetivo geral é exatamente a mesma coisa do seu problema, tá bom? É simples assim, prático assim. Sim, deixa eu voltar aqui para o termo de compromisso, que eu só vou apresentar alguns pontos. Vou mandar para vocês lerem, obviamente, para vocês poderem me enviar, tá? Só para deixar claro aqui alguns pontos. A função do orientador é avaliar, gosto aqui, tá certo? Compete ao orientador sugerir, propor, orientar e avaliar o seu trabalho, mas a escrita é sua, tá, galera? A escrita não é minha. É vocês que escrevem. Eu vou dar as ideias, vou dar proposta, vou estar falando, vou sugerir sobre o que escrever, mas a escrita é sua, tá bom? Aí tem vários pontos aqui para vocês lerem com calma. Uma obrigação minha que eu quero deixar muito bem claro aqui, a última aqui, até 21 de agosto, tá certo? Eu me comprometo a responder qualquer e-mail que você mandar para mim no prazo máximo de 72 horas úteis, tá certo? Não demoraria mais do que isso para responder nenhum e-mail, tá certo? Depois de 21 de agosto, vou continuar orientando, mas vai aumentar um pouco esse tempo, como eu já expliquei para vocês. Bom, o TCC é composto 20% da minha parte, do orientador, de orientar, de cobrar, né, de dar o caminho, e 80% do esforço e dedicação de vocês, tá certo? Então, tem várias coisas aqui que vocês têm que fazer, mas eu queria deixar uma coisa muito bem clara aqui, tá bom? Primeiro, cumprir os prazos, tá? Segundo, não copiar texto, você tem que escrever com suas palavras. No final, antes da entrega final, eu vou passar o artigo de vocês num detector de plágio, que é um programa que detecta plágio, para ver se você copiou de algum lugar. E aí, obviamente, eu não vou autorizar se for cópia, tá bom? As orientações nem sempre vão acontecer ao vivo. A gente vai marcar aqui agora um dia ao vivo para a gente se encontrar e vai ver depois. Mas as orientações vão ser assim: Hangout, YouTube, e-mail, WhatsApp, Facebook, tá certo? Mas, por favor, lembre-se que seu orientador também é gente, eu também tenho vida, eu tenho esposa, eu tenho família, eu tenho filhos lindos, maravilhosos. Então, assim, não adianta me mandar mensagem no WhatsApp, no Facebook, de 11 horas da noite, no sábado, no domingo, de 5 horas da manhã, tá? Mande por e-mail esses horários, por favor, tá certo? Porque eu prometo que eu respondo naquele prazo, tá certo? Não se preocupe não, mas eu prometo que eu respondo naquele prazo. Mas, assim, veja o WhatsApp, horário comercial, né? O que a gente está falando, até 10 da noite, para mim, horário comercial. De 8 da manhã até 10 da noite, horário comercial. Mas depois de 10, né? Fica tocando, 4 da manhã, 5 da manhã, 1 da manhã, enfim. Então, tem que respeitar esse limitezinho também, que é bom, tá certo? Mas eu vou mandar para vocês, tendo orientação, o compromisso, para vocês lerem com calma as minhas obrigações, as de vocês. A questão do livro, eu acho que eu botei ali também, para quem quiser sair como autor do livro, tem que seguir o prazo até 21 de agosto, não vai ficar muito longe, aí já começa a atrapalhar, tá certo? E, para a gente terminar, por favor, responda no grupo. Eu queria ir aí, mas como é que tá? Tá tendo aula ainda? Lá se for de semana, tá aberto lá ainda a autarquia lá do Belo Jardim, ou eu vou para isso, a gente for um lugar, vai para um bar, um restaurante, ou para casa de alguém, porque eu também acho, como eu disse, esse momento é importante para a gente conseguir resolver o problema de vocês, o objetivo do pré-projeto, mas também depois é importante eu conseguir conversar com cada um de vocês um pouquinho ao vivo, e aí especificamente individual de cada um, né, o trabalho de cada um, o artigo de cada um. Aí como é que a gente faria? Um dia de semana, uma quinta-feira para vocês, tipo, sei lá, de hoje a 15 dias, porque é o tempo da gente conseguir construir o trabalho, os projetos. Quinta-feira que vem é São João. De quinta-feira a 15 dias eu iria para aí, tirar um lugar que a gente poderia se encontrar. Eu chegaria, sei lá, umas 6 horas, talvez, por aí, sei daqui vai ser, 6 horas, 6 minutos por aí. É possível, dá para a gente fazer, como é que a gente faz? Manda ideias aí, tá certo? Deixa eu responder aqui, cadê? Avaliar isso, Mari, mas não é mais pergunta agora, tá? Tira essa interrogação do final e coloca um ponto final, tá bom? Porque ele só é pergunta quando é problema.
Ele agora, deixa eu ter problema, passou a ser objetivo geral. Ele não é mais pergunta, ele é uma afirmação. Tá certo? É isso, galera. Acho que a ideia geral era essa, tá? Por isso que eu disse que esse momento eu não queria fazer lá, eu queria fazer aqui, porque é uma aula para todo mundo se organizar, as ideias, conseguir colocar no papel. Se alguém ficou com dúvida, vai ficar no YouTube, assiste de novo, como eu disse, baixa o áudio, fica escutando só o áudio, como quiserem fazer, tá certo? Me manda essa resposta, se a gente pode fechar de hoje a 15 por aí para aí, tá certo? Eu vou, como eu disse, se a faculdade estiver fechada, a gente marca um local, sei lá, um restaurantezinho que tem aí, um casinho, uma casa de alguém, um lugar que a gente possa ficar, bater um papo tranquilo, conversar tranquilo. E aí eu vou um por um, a gente vai conversando, vai escrevendo, vai vendo o que cada um fez, porque que existe um prazo para a gente conseguir definir o pré-projeto, mas já começar a transformar o pré-projeto em, em, em artigo. Outra coisa, no São João não vou viajar, então quinta-feira que vem, se a turma quiser rolar um hangoutzinho aí, ou na sexta, para tirar mais dúvida, todo mundo a gente faz de novo, não tem uma perrengue em fazer não, tá certo? Vou estar em casa, só a gente deixar marcado previamente, na quinta, de noite, na sexta, depois a galera vai viajar, mas fique à vontade, beleza? Eu vou finalizar aqui, para não ficar muito grande a transmissão, que já ficou mal do que eu tenho para ficar lá no YouTube, mas quem tiver dúvida pode continuar mandando pelo WhatsApp, eu estou acordado, eu estou aqui ainda, vocês vão mandar, tá certo? E vamos embora trabalhar, tá? Vocês já viram aqui atrás a mensagem, né? Rádio Work. Não sei se deu para ler aqui, tá? Mas tempo é questão de prioridade, tá certo? Tempo é escolha. Então ninguém vem dizer para mim, professor, não tive tempo. Eu tenho meus trabalhos e eu aceitei orientar vocês, eu vou orientar 15, ou 16, na verdade. Então, tempo é escolha, tá certo? Então, pensem nisso e vamos trabalhar. Beleza? Valeu, tchau.